A Bíblia não pode ter hipérbole, não? É claro que não. É para o povo ignorante. É porque é para o povo analfabeto. Então tem que ser simples. Olha o Tem que falar a argumento verdade. dele. Olha o argumento dele. Olha o argumento dele. Premissa 1. Olha o argumento do Fábio. Olha o argumento do Fábio. Premissa 1. A Bíblia não pode ter hipérbole. Conclusão, Deus é mau, matou todo mundo. Então, por que o seu Deus deixa... Então, não sei se vocês conseguiram perceber uma coisa bastante interessante, que o Lucas e o pessoal estavam falando a respeito das hipérboles, que era a linguagem exagerada usada na antiguidade pelos povos ali orientais. E o grande ateu aqui dessa live é o Fábio Luiz. E o Fábio Luiz diz que a Bíblia não pode conter hipérboles, porque tem que ser uma linguagem simples. Ou seja, todos os povos da antiguidade podem ter hipérboles, mas a Bíblia não pode ter hipérbole. Ou seja, ele colocou a regra dele aqui. Ou seja, é a regra do ateu Fábio Luiz que vale e as regras orientais não valem. É ele que está certo e todos os outros estão errados. Olha a falta de consideração que a pessoa está tendo. Ou seja, ela está tentando impor a ideia dela, dizendo que Deus é um Deus mau por isso e por tais fatores. Mas vamos continuar vendo a live aqui. Mentiras, ou seja, a hipérbole é um exagero onde há mentiras. Por que o livro do Deus vai ser escrito na base da hipérbole mentirosa? O primeiro ponto aqui que o Fábio Luiz ele não consegue entender é que a hipérbole é uma linguagem exagerada. Ela não está se referindo à linguagem mentirosa. Isso é ele que inventou aqui. Tá? A hipérbole significa uma linguagem exagerada. Lembra quando Jesus disse: se a tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora? Ou seja, ele estava usando uma linguagem exagerada, uma hipérbole. E o Fábio Luiz diz aqui que é uma linguagem mentirosa. Ele está colocando a ideia deles. Então vocês veem o perigo, muitas vezes, que acontece, das pessoas ficarem ouvindo o pessoal que só olham para a ferida. Eles não conseguem enxergar nada de bom, eles não conseguem ver a realidade pelo simples fato de estarem contaminados com as suas ideologias. Esse é o problema. O pessoal fala tanto da crença, fala tanto da religião, mas não entende que o próprio ateísmo ele tem virado bastante isso. Ele tem sido bastante ignorante, ele tem criado pessoas que cospem na cara das outras pessoas. Assim, eu digo em relação à ignorância que as pessoas têm. As pessoas não sabem conversar, elas começam a gritar sempre, elas interferem enquanto as outras pessoas estão falando. Mas vamos continuar vendo aqui. Por que o livro de Deus vai mentir? Nós somos o sol da terra, o cara é sal mesmo. Não, mas isso aí já é uma figura de linguagem nitidamente. Então, já vai cair? Ou seja, o Fábio Luiz está dizendo que ele está interpretando a Bíblia, o Fábio Luiz, porque ele está dizendo que aonde tem hipérbole não é hipérbole. E aonde não tem, é uma linguagem de sinais. Ou seja, tá vendo para onde o raciocínio da pessoa está indo? Tá? A pessoa diz, o que Jesus falou é um hipérbole. Ele diz, não, isso é uma linguagem de sinais. Ou seja, a gente está interpretando o texto sagrado à luz da sua própria consciência. E ao meu ver, e ao ver de todos os teólogos aqui, historiadores e tudo, está equivocado. O Fábio Luiz está totalmente equivocado aqui. Seguinte, eu vou sair fazendo duas observações. A primeira observação é que o Fábio, em todo o rodeio que ele fez, ele ainda foi incapaz de definir o que é o mal. Perceba que a resposta dele é que o mal é um rótulo linguístico que nós damos devido aos efeitos químicos do nosso cérebro. Beleza? Qual que é o problema disso? Que o bem, sendo oposto ao mal, também, na visão dele, seria um rótulo linguístico que damos a partir dos efeitos químicos do nosso cérebro. Qualquer outra coisa também seria essa relação de causalidade, que nós damos um rótulo linguístico a partir dos efeitos químicos do nosso cérebro. Só que, para definir o que é o mal especificamente, ele não pode apresentar essa caracterização ampla que alcança todas as coisas que também não são males. Isso é tão óbvio. Quem disse que eu preciso, Luiz? De onde você tirou que é preciso universalizar o termo? Olha que maluquice, velho. Ué, puta, se você quer definir, você precisa. Mas é relativo ao mal. Acabei de explicar uma mentira para salvar o judeu. Vamos lá. É uma mentira boa. Beleza. Então essas relações de causa e efeito, no campo intelectual, já é outra coisa. O cara falou 3 horas seguidas. Vamos lá. Então ele não definiu.
perceba que no final ele diz que ele não precisa definir. Quando ele diz que não precisa definir, porque ele não conseguiu, olha o que ele diz. O mal é relativo. Meu amigo, eu defini, cara, são relações de causa e efeito de um sistema nervoso. Ele já vai sair. Vou decifrar. Vai sair. Eu já disse que relações... Vocês conseguem perceber que o Fábio Luiz está trazendo uma ignorância aqui, ele não sabe respeitar ninguém, ele não sabe o momento dele falar, ele fica interrompendo as pessoas o tempo todo e o nosso amigo aqui, Teologia da Consciência, ele não consegue terminar o seu argumento, a sua ideia, porque todo tempo o Fábio Luiz está interferindo. Até que o Lucas Banzola acabou de falar, né, que era para fechar o microfone dele porque ele não deixava ninguém falar. Isso é um erro. Sabe quando o pessoal não tem ideia para discutir, começa a levar para a área da ignorância? Para mim, ao meu ver, isso já é um checkmate, a pessoa não tem palavras para contra-argumentar. De causa e efeito não é uma definição de mal, porque tudo Você tá é uma de relação de causa e efeito. brincadeira, meu. Que brincadeira. Então é tudo... Espera. Beleza, vamos lá. Aí ele diz o seguinte, eu não preciso universalizar, ou seja, ele diz, eu não preciso definir porque ele não consegue. Aí ele justifica a sua incapacidade de definir dizendo, eu não defino porque o mal é relativo. Porém, quando ele diz que o mal é relativo, ele caracteriza o mal como relativo. Então, quando ele caracteriza o mal como relativo, ele deveria antes definir o mal para, a partir dessa definição, dizer que é relativo. Ainda assim, ele precisa definir. Caralho. Olha a boca! As relações de causa e... Beleza, tranquilo, pessoal. Vamos ver a galera. Não, eu não consigo terminar. Não, Gogol, pera aí, eu não consigo terminar. Eu não consigo terminar, beleza? Então, ele é incapaz de definir. Porque quando ele diz relação de causa e efeito, rótulo linguístico, etc., o bem, que é o oposto do mal, também é uma relação de causa e efeito, que é um efeito químico do século óbvio que é, Ou óbvio seja, que é. a definição dele, pessoal, alcança os contrários e opostos. Ou seja, isso é totalmente equivocado. Essa definição não se encaixa. Mas para terminar, eu gostaria também de falar sobre... Ô, velho, eu não vou entrar... Ô, Galvão, eu não vou entrar mais quando esse cara estiver na live, não. Tá doido, cara? Esse cara é impossível. Vamos lá. E para terminar, é o seguinte. Quando ele diz sobre moral, ele diz o seguinte... Olha só, ele disse que seria imoral, ou melhor, ele disse que seria moral mentir quando fosse para salvar judeus da perseguição. Eu concordo com ele. Nesse caso, seria moral mentir. Mas perceba que, para ele dizer que é moral, ele se utiliza de um padrão absoluto. Pois, neste caso, sempre que tiver um judeu escondido em perseguições, nos mesmos casos, nos mesmos modos... Só pode estar maluco. Em padrões idênticos, seria moral mentir. Quando ele diz que algo é moral ou algo é imoral, em casos específicos, ele apela para um padrão absoluto que define o que é moral e imoral. E mesmo assim, ele é incapaz de definir. Esse cara é de onde você tirou isso? De onde você tirou que eu tirei? Cadê o padrão absoluto que eu tirei? Rapaz? Caraca. Não, cara, você é muito burro, velho. De onde que eu tirei esse parâmetro absoluto? Me explica aí agora, ô Luiz. Não, deixa eu só apertar o Luiz. De onde que eu tirei um parâmetro absoluto para definir que mentir é relativamente bom ou mal? De onde que eu tirei esse padrão absoluto? Vamos lá. Eles inventam as coisas, pô. Eles colocam na nossa boca. Ô Shaolin, você também não soube definir o que era mal, mano. Você falou que mal era mal. Pra você, mal é mal. Ou seja... Eu tô aguardando. Olha... Pessoal, eu não sei o que é que eu ainda não consigo entender o que é que o Shaolin ele faz, muitas vezes nos vídeos, ele faz nas lives, não sei se ele entra só para poder chamar a atenção, ou querer ganhar like ou visualização, ou colocar a face dele diante das redes sociais, mas o cara muitas vezes só fala abobrinhas, o cara, com todo respeito, a pessoa não consegue contra-argumentar, não traz um argumento legal, como o Teologia da Consciência aqui, se eu não me engano, o Luiz, ele acabou de expor agora, foi feita uma pergunta anteriormente ao Shaolin, e tipo, o que é o mal? E ele disse, o mal é o mal. A pergunta é, defina qual é o mal. Ele disse, não, o mal é o mal, ou seja, o cara não conseguiu responder. E ele quer que as pessoas tragam respostas ali que sejam de acordo com o que ele quer. E o Fábio Luiz aqui, como a gente está entendendo, está vendo? Muito estrassadinho, ele não consegue aguardar o tempo dele de conversar, não consegue aguardar o tempo dele para se comunicar e mostrar o argumento dele, tá?
Então, cara, bastante desrespeitoso, ao meu ver. É um debate